Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim para uma live bem diferente. Vou convidar hoje para participar dessa live novamente a Raquel, que vocês já conheceram numa outra live. E eu queria iniciar fazendo um convite muito especial. Agora em novembro, dias 16 e 17, eu e a Aline, consteladora, faremos uma imersão aqui em Brasília, na Unipaz, Universidade da Paz, em que nós vamos trabalhar hipnoterapia, constelação familiar e outras dinâmicas sistêmicas e também dinâmicas de renascimento, onde você vai entrar em contato com a sua essência, com a sua criança interior e ressignificar crenças que te atrapalham. E nós viemos hoje aqui fazer exatamente uma live falando de crenças limitantes. Porque muitas pessoas nem sabem o que é isso e como a crença ela pode atrapalhar a nossa vida. Como a crença pode simplesmente nos prejudicar. De que maneira? Sabe aquela vozinha dentro da gente? Não entra nessa não que vai dar errado. Boa noite, Elsie. Não vai por esse caminho não, que tudo pode dar ruim. Você pode, muitas vezes, querer fazer algo e acontece alguma coisa em que você simplesmente paralisa, bloqueia. Vem aqueles pensamentos de que você não é capaz o suficiente de fazer, caminhar nessa direção. Eu tô aguardando aqui a Raquel chegar para a gente iniciar o bate-papo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tem como se tratar, tem como olhar para essas crenças e simplesmente evoluir, ressignificando, mudando a forma de pensar, mudando a forma de agir, enfrentando, não deixando esse crítico que existe dentro de nós nos prejudicar. É interessante que de vez em quando eu me pego, deixando que a crença limitante, ela tente me sabotar. Só que eu rapidamente consigo detectar e viro uma chavinha dentro de mim e mudo imediatamente aquele pensamento para um pensamento contrário a ele. Então essa é uma das técnicas que eu uso de simplesmente, quando eu começo a me pegar ali me sabotando, eu falo, epa, esse pensamento não dá. E é muito interessante que eu tenho lido bastante a respeito da energia, dos hertz que nós estamos vibrando. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só é capaz de mudar o nosso futuro, aquilo que a gente busca pra gente, se a gente estiver vibrando a mais de 500 hertz. Então, alegria, amor, gratidão, o perdão, são energias, são palavras, são sentimentos que fazem com que a gente consiga seguir e mudar, vibrar totalmente diferente daquela energia ruim que nos atrapalha. A Raquel acabou de chegar, vou colocar ela na sala e nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ela. Já aceitei. Vamos ver aqui se vem. Oi, Raquel, tudo bom? Tudo Eu vi jóia. que você me mandou mensagem, mas eu não tinha como olhar, que eu abri 7 horas em ponto. Isso, tá pontualíssimo, hein? Eu sou muito pontual. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas que não eram pontuais. Era uma dificuldade Travou. que eu tinha muito grande, porque eu sempre fui muito pontual com tudo. E isso me incomodava. Hoje em dia não me incomoda mais. Eu acho que eu ressignifiquei, porque nós temos uma tendência a achar que pessoas que não funcionam igual a gente, essas pessoas estão erradas. E não é desse jeito. Cada um tem uma forma de viver, de agir, e tá tudo certo. Né? Então, hoje, quando a pessoa está atrasada para alguma coisa, ou a pessoa está me deixando esperando, eu penso, isso não é meu, isso é dela.
Então, eu fico com o que é meu, estou aqui esperando pontualmente. Então, eu tenho muito. Hoje eu mudei muito, mas eu tinha muita dificuldade. Meu pai é militar, né? Então, você pensa, né? Família de milico, tudo pontualidade britânica para tudo. Não, Então, lá em casa, tirando meu irmão, que não é muito pontual, não, as irmãs são bastante pontuais. eu Mas sou vamos lá, extrem- né? eu sou Oi, pode extremamente falar. pontual também. Só que tem coisas que você tem que dar você tem que É, gerar uma expectativa, sabe? Então você tem que dar uma sim, e assim, atrasadazinha só para criar um clima, sabe? e, não, e outra coisa também, a gente aprende que às vezes o atraso faz da vida. Eu, eu já mudei muito isso. Hoje em dia eu já atraso para algumas coisas, já não. Também eu fui casada com uma pessoa que não atrasava 10 minutos, atrasava 2 horas. Nó- Então eu tive que aprender, aprender no sofrimento. Era muito engraçado que no início eu ficava para Nossa, eu morrer com faço os ideia. atrasos. Imagina você esperar 2 horas arrumada para sair. Aí eu passei com o tempo a só me arrumar depois que ele chegava. E ele falou assim: "Ah, você não está pronto ainda?" Eu falei: "Não, agora eu vou me arrumar." Então, assim, a gente vai se adequando para não sofrer. Então, é muito importante também a gente entender que o outro funciona diferente, né? E que tá tudo bem, a gente tem como aprender ou adequar, chegar no meio termo, não precisa ser 8 nem 80. É Mas vamos verdade. lá, né? Se apresente aí para a galera. Vamos lá, gente. Boa noite, né? Primeiro. E eu sou Raquel, sou aqui de Belo Horizonte. Sou treinadora comportamental, sou consteladora. E vim aqui hoje para a gente ser um pouco de contribuição, né? Levar conhecimento, porque eu falo que o conhecimento é vida, né? Conhecimento te liberta. O conhecimento, ele expande a sua mente. Então, quanto mais a gente pode ser contribuição nesse aspecto, mais a gente pode expandir coletivamente, né, a mente de todo mundo. E a gente tem a nossa mente, mas tem a mente coletiva. Então, quando você leva conhecimento, quanto mais as pessoas têm acesso a um conhecimento de verdade, né, não é aquelas coisas que as pessoas falam só para ganhar seguidor ou só para engajar nas redes e tal, mas um conhecimento real, um conhecimento verdadeiro, ele faz com que você e todo mundo expanda coletivamente, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é um pouquinho disso, né, Nádia? E aí, como o meu papel aqui vai ser só mais mediação, porque eu quero explorar do seu conhecimento, então eu quero fazer perguntas e trazer para as pessoas respostas para a gente poder buscar um pouco do seu conhecimento, eu vou me ater um pouquinho mais a te ouvir hoje. E você falou uma coisa muito interessante a respeito do consciente coletivo, né? E eu estou lendo um livro agora sobre exatamente cocriação. E ela fala no livro exatamente isso, porque existem pessoas em níveis diferentes. Por isso que às vezes é tão difícil você conseguir cocriar uma coisa mais sistêmica mesmo, para todos. Porque a vibração das pessoas está em níveis diferentes. E quando você falou disso, de levar mais conhecimento, levar mais capacidade da pessoa, inclusive, ter dúvidas. Porque acontece muito isso. Você pode trazer. A pessoa tem uma crença de uma verdade, né? Eu falo muito isso, que é possível ressignificar crenças através de você mudar a sua verdade. E eu ressignifiquei muitas crenças minhas nos livros que eu li. Olha isso, Sem fazer nenhum tipo de olha processo, só lendo o isso, que livro. incrível. Por É, quê? Porque eu mudei a minha forma de pensar. E isso é uma maneira de você, nossa, minha verdade não era tão verdade assim, né? a E a verdade gente mútua, vai né? se E como? isso que você falou é muito legal porque nós não somos seres quadrados, digamos assim. Nós temos capacidade de o ser humano ele é um ser que ele é adaptável,
ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar a situações novas, a se adaptar a coisas novas. Então, nós, hoje, isso é um simples exercício de se fazer. Hoje você acredita em coisas que o seu eu do passado, de 10 anos atrás, já não acredita, não acreditava naquela época. Então, o que você pensa hoje, você não pensava há 10 anos atrás. Isso sobre coisas simples, coisas bobas. Então, isso é uma prova concreta, né, de que nós somos capazes de mudar as nossas crenças o tempo inteiro, as nossas verdades. A gente tem a capacidade de mudar a nossa vida o tempo inteiro. Acordou você. Ou eu ouvi uma vez uma história de um casal que eu achei fantástico. Mas não vou contar a história, não. Vou contar só como se diz, a conclusão do rolê lá. Ah, No mas dá uma final, resumida, né? O pessoal não ficar não, curioso. é mais ou menos assim. O final, o que importa é você abrir os olhos. Se você abrir os olhos no dia seguinte, você tem a capacidade de mudar tudo e fazer tudo diferente. Você só precisa abrir os olhos, você só precisa amanhecer, acordar, né? Porque se você não abrir os olhos, você morreu. Então, o ato de estar vivo lhe proporciona essa capacidade de mudar, ressignificar e criar algo novo o tempo inteiro. Você só precisa estar vivo, respirando. Não, e às vezes um simples livro, ele muda totalmente a sua vida. Eu falo que eu tinha uma crença que eu estava velha demais para começar tudo de novo. E eu sempre sofri, e assim, o tempo para mim é muito importante. Então, até comecei com esse negócio da pontualidade, né? Que eu fui criada por um pai que era muito pontual. E assim, é como se o tempo, ele, depois dos 50, a gente começa a acreditar que a gente está cada vez com menos tempo. E aí você pensa uma pessoa que simplesmente descobriu um universo totalmente novo e tão fantástico aos 50 anos, você pensa para essa pessoa como esse tempo ainda ficou mais, sabe? Então, é tudo com muita intensidade. E aí o Enneagrama explica isso também, porque eu sou um 8 asa 7. Então, é luxúria com gula. Então, é uma coisa muito intensa, sempre foi. E o livro que mudou minha vida foi O Poder do Subconsciente. Esse livro, o último capítulo dele, eu li o capítulo inteiro chorando. Porque ele fala exatamente do quanto o idoso, aos 80 anos, tem pessoa com 80 anos escrevendo livro, tem pessoas com 80 anos fazendo cirurgia. E por que eu, com 54, na época com 50, não poderia começar algo totalmente novo, né? Nessa minha jornada hoje do autoconhecimento e eu falo que é muito poderoso, é amor. E, e é o que eu começo falando, o amor, a gratidão, eleva a nossa vibração e a gente consegue co-criar o nosso destino, o nosso futuro, mudar totalmente. Quando a gente usa dessas energias poderosas como o amor e a gratidão. Mas vamos lá, vou deixar você falar um pouco. Você falando isso, você me lembrou muito do Massaro Gato. Cara, o dia que eu vi aquele homem dando um treinamento de 11 dias, ele tem 78 anos, Nádia, 78 anos. Ele deu um treinamento de 11 dias em que começa 9 horas da manhã e vai até 1 hora da manhã todos os dias. E ele, com todo o vigor, com toda a vitalidade dele lá, se olhar para aquele homem dando treinamento naquela idade, você esquece qualquer crença limitante que você tenha sobre idade. Você já olha e fala, meu Deus, não tem condição, sabe? Um japonesinho baixinho, com 78 anos, em pé, de 9 a 1 da manhã, durante 11 dias, e com uma entrega extraordinária. Ele não se economiza para entregar, sabe? E aí você fala, meu Deus, eu quero chegar com 78 anos como ele, sabe? Um exemplo mesmo. Então, isso faz com que a gente perceba, você falou que você é asa 7, né? Eu sou 7, então minha asa é 8. Aí, 8 e 6, né? São as duas asas. Então, assim,
Eu não sei qual que é a dominante, tá? Não aprofundei para saber qual que é a minha asa dominante. Eu acredito que é a 8, mas eu ainda não aprofundei assim para falar qual que é, não. Mas aí, o que que acontece? Na verdade, o que acontece? Olha só, o tipo 7, né? Bonitinha. Estudei, fiz o curso de Enneagrama e tal, mas não, sabe? É isso aí. Pra quem entende Enneagrama, você entendeu, né? Aí, o que que acontece? Voltando, então, quais são as crenças? E aí agora eu vou te fazer perguntas, tá? Quais são as crenças que mais comuns que você percebe ou que as pessoas trazem para você, né? Nos seus atendimentos ou no seu dia a dia, que você acha que são mais marcantes, assim, são exemplos mais repetitivos, né? Que a gente sabe que várias pessoas têm crenças e que o nosso sistema mesmo, ele foi criado para instituir muitas crenças na gente, até para nos limitar mesmo, por isso que é crença limitante, né? Não só aonde que já começa na escola, família, religião, então nós já somos doutrinados desde pequeno a acreditar e ter crenças que vão nos impedir de evoluir, de prosperar, de seguir com algumas coisas. A gente tem muitos repetição de padrões de comportamento, porque são crenças que eram dos nossos pais e que a gente repete, né? Até mesmo por ouvir deles desde sempre. Então traz para a gente alguns casos ou alguns exemplos e o que você fez, como que você ajudou as pessoas a ressignificar isso. Bem, primeiramente, eu vou só falar rapidamente da mente, né? Do modelo da mente, que nós temos ali o fator crítico, que ele pertence ao consciente. E esse fator crítico, ele impede que ele é uma barreira para que verdades atravessem para o subconsciente. Então, o fator crítico, ele impede que atinja o subconsciente aquilo que para ele não pode, né? Porque aqui, o subconsciente está te protegendo e o fator crítico ele impede que passe. Então, o que, que eu vejo muito? Para mim, hoje, o que mais está me deixando impressionada é as pessoas não terem independência financeira. Serem pessoas que não conseguiram prosperar financeiramente, às vezes pessoas já com idade, com mais de 40 anos, e que não têm uma independência financeira. E o mais incrível, muitos homens, com problemas sérios de não ter uma independência financeira, de não conseguir relacionamentos, porque a realidade é que a mulher ela busca segurança, né? A mulher busca uma segurança. E uma segurança material, inclusive, não só emocional. E esse homem, ele não consegue prover essa mulher, prover a família dele, né? Ah, mas hoje em dia tudo tem que ser dividido. Tudo bem, mas a mulher precisa sentir que o homem ele é capaz de prover a família. Então eu tenho visto muito, não só homens, mulheres também, com problemas sérios financeiros. Eu jogo tarô, eu atendo com tarô, e o que mais as pessoas buscam quando vêm me procurar é exatamente se vai melhorar a vida financeira. E eu posso falar bem por mim, assim, eu ouvi muito na minha infância. Aí é muito importante entender que até os 7 anos são onde a gente tem o maior contato com esses traumas, né? De que dinheiro é sujo. Eu ouvia muito que dinheiro não dá em árvore. Muito ouvi isso. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é muito difícil. Dinheiro é muito difícil. Tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Você tem que se matar para ter dinheiro. Deus ajuda a quem cedo madruga. E daí vai e diversas crenças em que a gente vai acreditando que ganhar dinheiro é muito difícil. Que prosperar é muito difícil. A outra coisa também, uma outra que a gente ouve muito também. Todo rico roubou. Todo rico é ladrão. A pessoa enriqueceu porque ela fez falcatrua. Eu já escutei isso, inclusive assim, em grupos de enneagrama. Grupos de pessoas que estudavam enneagrama falando, sabe? E eu nem entro na discussão porque,
Você sabe de Enneagrama como é que o 8 é, né? Ele já entra É derrubando, né? melhor, tem coisa que é melhor a gente nem comentar, né? Nem comentar. Agora, outra que você falou que é dessa questão do dinheiro aí, que eu acho bem, que eu ouvi muito, né? Dinheiro, aquela básica, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro. E aí o exemplo era, você pode ver, os ricos são depressivos, os ricos não são felizes. Pobre é muito mais feliz do que o rico. Exatamente. Aonde, gente? Eu prefiro ter depressão em Paris do que ter depressão em Belo Horizonte. E a Não, depressão, ela não é porque você é rico, a depressão ou o sofrimento, não tem né? nada a ver com Não tem dinheiro. nada a ver com dinheiro. E aí eu trago a visão sistêmica, já que você trouxe o dinheiro, eu trago a visão sistêmica sobre isso. O dinheiro, ele é vida, por isso que caixão não tem gaveta. Porque se o dinheiro não fosse para servir a vida, se a energia do dinheiro não fosse para servir a vida, o seu caixão ia ter gaveta, você ia poder levar o dinheiro para o outro lado. Então, o dinheiro, ele é muito bom, sim. E ele é energia de vida, ele se alegra quando ele te serve, serve a sua família, serve os seus, mas serve levando o quê? Alegria, você podendo ir com ele fazer aquilo que você gostaria, de ter os prazeres da vida usando o dinheiro. Então, é muito interessante. E outra coisa que você falou desse negócio de provedor, eu até estava atendendo uma pessoa essa semana, exatamente, e eu falei exatamente sobre isso. Na visão sistêmica também, o homem, a função do homem, a energia masculina, isso é história, não tem nem a ver com técnica de nada. Se você for lá nos tempos das cavernas, o que o homem fazia? Ele ia para a caça e a mulher ficava cuidando das crianças e fazendo comida, né? Cuidando das coisas. Estou falando na época de caverna, não estou nem falando de construção, não. Na época em que eram homens que moravam em cavernas. Então o homem ia para a caça por quê? Porque era perigoso a mulher e os filhos. Então ele ia se arriscar pela família. Então hoje a gente não tem mais aquele padrão, mas a energia do homem é a energia de quê? De sustentar a família, de prover o alimento, prover a família. Se você tira essa energia dele, se você tira isso do homem, você tira a força dele. Aí vem as mulheres e falam assim: ah, ele é um banana. É que agora a gente está na geração das mulheres acusando os homens de banana. Mas se o homem é muito ogro, aí ele é agressivo. Então, o homem hoje está numa situação também de fragilidade, não é só Muito, mais a não, tá mulher. muito difícil ser homem Tá, hoje em tá dia. Eu muito tenho um filho difícil ser homem, homem. tá difícil ser homem. A mulher tá usando, inclusive, a Lei Maria da Penha de uma maneira muito errada, muita gente para se vingar, Nossa, sabe? Então, eu é morro muito com triste de isso. ver uma vitória das mulheres, que é essa lei, né? E ela sendo usada de uma maneira até para. E os homens estão desprotegidos, eles não sabem nem mais como chegar numa mulher. Hoje em dia eles têm medo, inclusive, de falar algo, dar uma cantada numa mulher. É. Eles têm com medo, os E, homens são o, acuados. e esse negócio da Lei Maria da Penha é interessante se falar, porque eu sou advogada, né? Eu sou advogada e eu ainda atuo com a área jurídica, eu ainda não fiz uma transição de carreira total. E eu fico enlouquecida quando eu vejo um caso, e são muitos, de mulheres que usam de forma indevida e usa isso como moeda de troca para poder chantagear e fazer com que um homem faça aquilo que ela gostaria que ele fizesse. É um absurdo, porque se as pessoas estudassem a história da Maria da Penha, que a lei foi em virtude dela, o que ela sofreu e o que ela passou para que fosse aprovada essa lei, elas não, jamais fariam isso, até em honra a essa pessoa que passou por isso, sabe? Então, assim, é um absurdo as mulheres usarem essa lei de forma indevida, sem que, de fato, elas necessitem dela. Porque é uma medida protetiva para a mulher que precisa. Mulheres que são, de fato, agredidas, que são, de fato, vítimas de violência doméstica, que não são todas, a gente sabe disso. Então, chega a ser um absurdo jurídico isso que as mulheres estão fazendo em relação à lei. Mas aí, voltando, olha só. Então, se você tira do homem o direito dele de prover o sustento da família, isso não quer dizer que a mulher não pode ajudar em casa financeiramente. Não é sobre isso. Mas quem tem que prover o básico da família tem que ser o homem. Porque é essa a energia dele, né?
masculina dele. Isso quer dizer que ele não é sobre fazer tarefas em casa, né? Não é sobre, eu tenho que lavar roupa, você tem que fazer comida, eu tenho que. Não, gente, e isso é legal demais. O relacionamento é você transbordar no outro o que falta no outro. Então, o que você tem em você que, né, fez com que as pessoas se relacionassem, que atraiu um ao outro, você vai dar o seu melhor transbordando no outro aquilo que ele não tem, né? E isso sim traz um equilíbrio para a relação. Isso faz com que os relacionamentos durem, sejam duradouros e que você possa ter uma relação de verdade. Mas, Nádia, tá, e aí? Continua. Então, aí se a gente pegar o gancho disso aí as pessoas reclamam que não conseguem se relacionar, não conseguem arrumar relacionamentos. Mas você vê como uma coisa está atrelada à outra? Como que você vai conseguir ter um relacionamento saudável se você não consegue botar o homem na função do masculino e a mulher na função do feminino? E aí vem a segunda dificuldade que as pessoas estão tendo hoje, que é de arrumar relacionamentos saudáveis. Eu tenho visto muito também homens que ou separam e voltam para morar com a mãe, ou moram com a mãe até hoje. E aí, qual é a frase que eu mais ouço? Eu tenho que cuidar dela, porque ela está idosa. E vai se enfiar dentro da casa da mãe ou do pai, né? Então, eu estou citando mulheres e homens que fazem isso. Então, assim, a sociedade ela está muito adoecida. Muito adoecida. Então, eu vejo... eu já ouvi uma frase, assim... E isso aí você pode até falar melhor do que eu sobre o porquê você quer ser mãe. Ou porquê você quer ser pai. O filho é para quê? Porque eu já escutei pessoas falando que eu vou ter filho porque quando eu ficar velho tem que ter alguém para cuidar de mim. Olha já a responsabilidade de um ser, né? E isso aí sistemicamente, você pode explicar melhor do que eu, que pais têm a função de cuidar dos filhos. Os filhos não devem nada aos pais. Esses filhos vão ter que cuidar dos filhos deles. Então, é o único desequilíbrio sistêmico, onde o filho não dá, só recebe. Porque ele vai dar mais lá na frente. E hoje as coisas estão invertidas. Eu vejo famílias onde o filho é o pai ou a mãe, é o adulto da casa. Sabe? Se igualam na mentalidade, parecem duas crianças. Então, as coisas estão muito invertidas. E aí essa criança que está numa... Outra coisa também que eu vejo bastante, né? Os pais não conseguem se entender na criação dos filhos. E olha como a gente vê hoje adolescentes, adultos, jovens adultos cheios de problemas. Não conseguem ter uma profissão. Pessoas jovens, com menos de 30 anos, que eu lembro que com 22 anos eu estava formada, com 23 anos eu montei a minha clínica. E eu vejo pessoas aí com 30 que não têm uma profissão. Então, o que está acontecendo com essa sociedade, né? Então, é outra situação que eu vejo. As pessoas não conseguem ter uma profissão, não conseguem ter uma reserva financeira. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia reserva financeira. Parte do que eu recebia, do que eu ganhava, ia para uma caderneta de poupança. Eu sou bastante conservadora, eu não tenho... Mas eu sempre economizei, eu sempre tive uma reserva de dinheiro. E eu sempre quis mais. Eu sempre quis mais. Eu nunca estava satisfeita. Não, eu tenho que ser a melhor, minha clínica tem que ser a que vai mais bombar. Eu sempre valorizei o meu trabalho. E hoje eu não vejo as pessoas fazendo isso. Elas não se valorizam. E aí o que elas atraem? Pessoas que não vão valorizar elas. Então, é muito interessante. Eu passei por umas situações assim, eu até faço uma mentoria, o meu mentor falou para mim, não espere dos amigos, que os amigos te veem só com uma pessoa que eles podem, se eles precisarem de você, vai ser sempre de graça. Então, a gente vai vendo exatamente essas situações, aonde a pessoa ela não valoriza. Uma vez eu lembro que eu faço muita imersão, né? Eu gosto de imersão. Eu fui para uma imersão e sempre que eu vou para as imersões, as pessoas perguntam o que você faz e tudo.
E eu sempre falo, eu jogo tarô e tudo. E as pessoas às vezes me procuram para jogar tarô. Eu lembro que teve um que eu conheci numa imersão, e eu vou te falar, foi uma imersão, um valor assim muito alto da imersão. Quer dizer, não era para qualquer pessoa que estaria ali, era a pessoa que tinha condição de pagar por aquela imersão, que ela foi bem alta o valor dela. E ele perguntou, ele falou assim: eu queria agendar o tarô com você. Aí eu agendei o tarô. E eu falei, você vai. Eu cobro por tempo, né? Aí eu falei, olha, ou uma hora e meia, como é a primeira vez, eu te aconselho a fazer uma hora e meia. Aí ele perguntou o valor, aí eu passei. Ele falou para mim assim, mas para amigo é de graça, né? Eu falei, não, esse é o valor do meu trabalho. É... Ah, mas nem um descontinho? Eu falei assim, pô, eu sou seu amigo. Eu falei, mais um motivo, porque o amigo é o primeiro que tem que valorizar o outro, né? O trabalho do amigo. Afinal de contas, você trabalha de graça? O meu tempo custa dinheiro. E eu falei, e aí, você vai querer jogar ou não? Ele não pode desmarcar. Então, como uma pessoa dessa, e aí eu trago essa reflexão. Se você não valoriza o trabalho do outro, como é que você quer que alguém valorize o seu? Então, o que eu tenho visto muito é isso: a escassez, a crença limitante da escassez. E aí vira uma bola de neve, e aí o mundo está escasso, que é exatamente o que você falou da energia como um todo, do inconsciente coletivo. Se você imagina, se várias pessoas estão com essa mentalidade, como não está o coletivo? Aí vem as doenças, vem as pandemias, vem as guerras, porque isso leva ao quê? À destruição e à escassez. Porque a população vibra na escassez. Então, para mim, Olha, a crença maior de todas é a crença da escassez, da falta. e sim, e a falta, às vezes as pessoas pensam que escassez é só falta de dinheiro, né? E aí a gente vai lá, na hora que você vai pensar no todo, aí já começa ali. As pessoas acham que pessoas próximas são pessoas que são ricas, quando na verdade a prosperidade é um conjunto de coisas. É você ter uma prosperidade num relacionamento, é na saúde, é na espiritualidade. Eu acredito que a prosperidade é um equilíbrio, na verdade. Você está na sua vida de forma equilibrada. Então entra tudo, né? Saúde, é, espiritualidade, financeiro. Dinheiro, sim, é um fruto que você colhe da sua prosperidade. Então, digamos assim, você constrói uma prosperidade de um modo geral e colhe os frutos que seriam o dinheiro. Mas se você não sabe usar o dinheiro, igual você falou, se você não sabe aproveitar aquilo, se você não se alegra em pagar uma conta, se você não se alegra em pagar o serviço que o outro está te prestando, você não é uma pessoa próspera e você é uma pessoa escassa. Isso não é sobre as suas atitudes em relação às coisas que você faz na sua vida. E bate na crença limitante de novo. Então, a escassez ela é muito mais do que apenas você trabalhar a questão do dinheiro. Então, se você não tem esse prazer, se você não se alegra em pagar o colega pelo serviço que ele te prestou, você é uma pessoa escassa. Se você não se alegra em pagar um boleto por uma coisa que você usou, como uma conta de telefone, uma internet, você é uma pessoa escassa. Então a escassez ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. E aí entrando, né, nós temos sim um inconsciente coletivo, e eu acho que aqui, né, no Brasil, talvez principalmente em que as pessoas, e aí eu não vou nem entrar em questões políticas, mas que as pessoas preferem ficar, não vou entrar em programas políticos, em questões políticas não, porque a gente sabe que isso também é vibrar na escassez, né? Quando você, apesar de a gente saber que existem pessoas que realmente estão em extrema necessidade, mas a gente sabe também que existem pessoas que preferem não trabalhar para ganhar mais, para receber aquela mixaria ali que o governo dá, então ela não está em extrema necessidade para receber aquilo. Mas nem vou entrar nesse mérito, não. Quando você pensa que você vai pedir um desconto, e isso é um hábito, né? É um mau hábito, é uma crença limitante de que se você. E é uma crença tão enraizada que as pessoas já colocam um preço, colocam um valor numa mercadoria, por exemplo, sabendo que o outro vai lá e vai chorar um descontinho, então ela já vai abaixar e aí vai sair no valor que ela de fato
cobraria pelo produto. Então, aí entra, olha para você ver o nível de escassez. Você é obrigado a elevar o seu produto, o valor do seu produto, você poderia cobrar o valor correto e justo, mas como as pessoas já têm o hábito do descontínuo, como você falou, elas aumentam um pouquinho o valor por aquilo que o produto ou prestação de serviço. E o amigo, como você mesmo falou, ele sempre vai em busca de algo, já mesmo que ele seja um empreendedor, mesmo que as pessoas próximas a você trabalhem, sabe a dificuldade que é de se manter no empreendedorismo, a dificuldade que é você não ter um salário fixo todo mês, porque é você que tem que prover o seu próprio salário e o da sua empresa. As pessoas ainda chegam perto de você ou pedem aquele valor, aquele desconto, ou falam assim, ah, não tem dinheiro para pagar, você pode fazer para mim? Essa é a frase que eu mais ouço. É, Eu não tenho dinheiro. Ah, não, muito caro. E, e eu sempre falo, no caso do autoconhecimento, a pessoa precificar o autoconhecimento, assim, ela se melhorar, eu não consigo. Assim, para mim, não tem preço para o meu autoconhecimento, para a minha melhoria como ser é humano, sabe? porque as pessoas não entenderam ainda que o autoconhecimento é um Um investimento. Então, investimento, exatamente. assim, e não sabe o tamanho do investimento que você já fez para que você possa entregar. Você vai fazer uma entrega de uma imersão agora em novembro. Então, para você se qualificar, se habilitar e chegar naquele nível para você fazer uma entrega, o quanto você investiu. Eu acredito que você investiu. Não dá para, igual você falou, não dá para precificar. Mas vamos lá, uma média, mais ou menos. No mínimo, uns 200 mil você já investiu nisso. No mínimo. Eu falo que foi mais ou menos o que eu já investi em me tornar uma pessoa melhor para quem? Para mim mesma. Então, você se torna uma pessoa melhor, você gosta daquilo, dos resultados que você teve com você, e aí você quer levar aquilo para o outro porque foi muito bom para você. Então, qual que é o seu para quê, né? Ah, para que você faz o que você faz? Então, você agora vai fazer uma entrega, que eu tenho certeza que será uma entrega incrível, porque você não se economiza, você não é uma pessoa que se economiza na entrega, né? Isso é nítido. Então você vai fazer uma entrega que eu tenho certeza que será incrível e colocou um preço, porque não tem como trabalhar de graça, mas você colocou um valor e você vai trabalhar de graça, porque você vai reverter isso em doação. Então você está doando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, e vai fazer uma entrega extraordinária. Mas para você fazer isso, o quanto você teve que investir para chegar no nível de transbordar, de transformar, né, vidas aí. E aí eu vou pedir para você falar um pouco sobre como que vai ser, qual que é a proposta da sua imersão, o que que você pretende levar de conhecimento para essas pessoas. Tá, Não dá primeiramente, spoiler de técnica que você vai aplicar, não. Não dá spoiler. Só conta qual que é a não, sua primeiramente, proposta, na o verdade, objetivo mesmo. o, o principal é que as pessoas, geralmente a pessoa que busca esse tipo de imersão são pessoas que realmente querem melhorar a vida delas, né? Eu acho que ninguém vai num negócio, numa imersão, porque não quer melhorar a própria vida, sabe? E não dá mais para viver assim. E o que eu vou mostrar é que realmente a pessoa, eu quero mostrar para as pessoas o que está aqui, ó, que está sabotando elas. E se elas saírem de lá, já virando uma chavinha de que tá tudo dentro da mente, para mim já valeu a imersão. E vamos aplicar técnicas mesmo, né? Vai ter constelação familiar, vai ter hipnoterapia, vamos fazer dinâmicas. Mas para mim, o principal numa imersão, eu sei porque eu já fui a muitas, é você se conectar ao outro. É você ver que você não está sozinho. E que as histórias ali se entrelaçam e que a dor do outro pode curar a sua dor. Ao curar ao uma pessoa se curar, ela pode estar curando todo o grupo. Então vai ser uma imersão de poucas vagas, as vagas inclusive já estão acabando, né? Então quem quer
faça a inscrição, porque realmente eu não vai ser para muita gente, porque eu quero realmente que as pessoas saiam de lá transformadas. Eu quero que as pessoas saiam de lá com algo ressignificado. Eu quero que as pessoas saiam de lá com os olhos abertos, sem a venda. E muitas vezes a pessoa chega e, ao ouvir a história do outro, ela vira uma chavinha dentro dela. Eu mesma eu sou um exemplo disso. Eu ressignifiquei alguma dor que eu tinha com a minha. Eu e minha irmã, a gente nunca se entendeu. E numa imersão, ao ouvir a história da menina, eu vi a minha irmã. E ali tudo mudou para mim na hora, mas foi na hora. Na hora eu falei assim: eu perdoo você e eu me perdoo por aquela infância horrível que a gente teve. Eu não passei por nenhum processo no momento, eu só escutei a história da outra menina que estava na outra polaridade. E aquilo para mim foi o suficiente para eu curar toda uma história negativa que eu tinha com a minha irmã. Não fui hipnotizada, eu não passei por constelação, eu não passei por nenhuma dinâmica que tem de PNL, daquela. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Impacto, né? Não? Não, tem uma também que é a psicodrama. Psicodrama é Tá. fantástico também. Eu não passei por nada, eu só escutei uma história. Eu escutei uma história e eu curei uma dor. Então, para mim, a imersão é o que eu falo. Imersão, para mim, vale mais que 10 anos de terapia. Porque, primeiro, eu acredito muito no sistema, no sistêmico. Eu acredito muito na egrégora. É o que eu falo. Pessoas não faltam, pessoas não conseguem se inscrever. Por quê? Porque vai estar ali quem tem que estar ali. Vai estar junto quem tem que estar junto. E eu tenho certeza que as pessoas vão sair de lá muito diferentes. Quem está indo pela primeira vez nunca mais vai conseguir parar de participar de imersão. Porque assim, é muito transformador. É muito transformador. E quando você pode segurar na mão da outra pessoa, quando você pode. E aí a gente vai criando o quê? A empatia. E aí, quando a gente vai para a vida aqui fora, depois que sai de um processo desse, você vem para a vida aqui fora, você começa a olhar para aquelas pessoas que às vezes te tratam mal, que às vezes te incomodam, você começa a olhar ali atrás, ali dentro tem uma criança que sofreu. Ali dentro tem uma história de vida. E você começa a mudar a forma como você olha para os seus colegas de trabalho, como você olha para os seus colegas de farra, como você olha para a sua família de origem, para a sua família atual. Você passa a olhar para as pessoas de maneira diferente. E de uma maneira muito mais rica. E então, para mim, as imersões, elas são muito mais do que simples técnicas que você aplica na pessoa. A escuta numa imersão, para mim, é tudo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, é muito difícil, né? Ouvir é fácil, escutar realmente é para poucos. Então, foi o seu ato de focar a sua atenção naquilo ali, e aí o seu cérebro captou aquela informação, e quando ele captou, sua chave virou. E aí, realmente, não precisa constelar. É a mudança de postura interna, é o que a gente fala muito. O que é a pegada da constelação, né? O que é a pegada do sistêmico? É você mudar internamente. Quando você muda internamente, você vira uma chave, e o sistêmico é isso, é o de dentro para fora, não, o processo não é inverso. Não adianta você querer racionalizar o sistêmico para poder trazer para dentro. Não, o processo é o contrário. Você vem para o coração, do coração você manda para a mente. Então você só consegue entender o sistêmico quando você sente. É percepção corporal, é percepção de sentimento mesmo. E aí sim você vai manda para a mente para você racionalizar aquilo ali. Então, o ato de você ouvir, ter empatia com a história e trazer ela para sua irmã, você fez uma associação, então quando você associou a história da sua irmã, você teve empatia com a história da sua irmã. Mas para chegar nesse ponto, você teve que ter empatia com a história que a menina contou, então aquilo te prendeu. E aí a sua chave virou. E aí Sim, muda tudo.
E é interessante, deixa eu só ler o que a Guta escreveu aqui. Enxergar a dor do outro é ter empatia e se curar também. Essa é a importância de estar em uma imersão e uma energia universal. Essa é a transformação. Exatamente. Porque o que é que acontece? É o que eu sempre falo quando eu atendo com a hipnoterapia. 80% é a pessoa. É a entrega da pessoa. Eu só sou 20%. Então, por que adianta a pessoa ir numa imersão e ela está totalmente desconectada daquilo ali? E o processo dela vai ser. Não vai. O processo depende. E você falou uma coisa muito interessante, que aí a gente pode levar para uma outra. Que o coração, ele também tem neurônios. Ele também tem um sistema nervoso, um cérebro próprio. É lógico, com muito menos conexões nervosas, mas muito mais potentes que a do cérebro. Por isso que a emoção num processo desse é muito importante. Você sentir, não pensar, não levar para a cabeça, mas de sentir com o coração. Porque o coração vai entrar em conexão com o cérebro, vai entrar em conexão com a sua mente, vai simplesmente deixar esse fator crítico aberto e você consegue entrar no subconsciente e ressignificar. Então, a importância de sentir, sentir, não Por isso tentar que tem, pensar, racionalizar. por isso que tem aquele ditadozinho, né? Se você não aprende por amor, você aprende na dor. Porque as formas de aprendizado ou você aprende com aquela dor, ou você aprende por repetição, né? Então, você repetindo, 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 você aprende. Ou você aprende com o sentimento, com a emoção. E aí vem, você olhando a história do outro, você sentiu a dor, e aí você conseguiu virar a chave para fazer a mudança na sua vida. É muito legal, né? É Muito legal legal. demais quando você Não, eu sempre começa falo a para todo ver. mundo, participe de É imersões, fantástico. porque imersão E assim, eu acredito, e é muito interessante, né? Quem conhece Enneagrama, não sei se as pessoas aí conhecem Enneagrama, mas o 8, né, que é o meu tipo, ele é considerado o mais bruto, né, do Enneagrama, mas é o maior coração. O difícil é Não é o acessar esse mais coração. bruto, é o mais forte. E é meio bruto mesmo, né? Mais grosseirão e tudo, mas em compensação, diz que é o maior coração. O difícil é acessar esse coração. É. Né? Então a gente vê aí alguns 8 no Enneagrama, mesmo o Padre Domingos Cunha, né? Um oitão lá e super, super doador de amor, né? Então a gente, o Enneagrama foi o primeiro lugar que eu comecei a buscar nas imersões. E é muito transformador. E hoje, PNL, hipnose e constelação familiar, já participei de imersões só com constelações familiares. Assim, é muito fantástico. Esse domingo, eu fui sorteada por uma constelação onírica. Eu Não, esse eu não constelei um conheço, não. pesadelo que eu tive há 14 anos atrás. Que isso. Você pensa no que foi para mim poder entrar em contato com aquilo ali, sabe? O que aquele pesadelo quis me dizer. Foi assim, transformador. Então, as pessoas deviam buscar isso, sabe? Buscar, olhar para dentro, porque o que a gente tem visto muito é o vazio interior. Porque as pessoas hoje, ainda mais com as redes sociais, onde as pessoas só estão mostrando o que elas têm, elas deixam de ser. Isso gera ansiedade, né? Porque você olha para aquilo, gera uma ansiedade grande, porque você olha para aquela historinha que o outro te conta do ter, né? Aí eles postam um carro importado, uma casa, uma viagem e nananã, e aí te gera ansiedade porque você quer ter o que o outro tem e você não consegue, porque às vezes o seu padrão comportamental, ou o que você faz, o que você trabalha, não vai gerar a renda que o outro que gerou para o outro. Então você começa a ficar ansioso, começa a te gerar mais ansiedade ainda. Então, assim, é o que eu estou falando, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a tecnologia veio, e ela veio para te trazer, para te abrir, para trazer mais conhecimento ainda, ela te traz desperta muitas questões emocionais, ansiedade, se você não vai, né, depressão, às vezes
tá gerando um monte de outras questões de ordens psíquicas e emocionais, porque você fica o tempo inteiro naquela tela, naquela rede social ali, vendo aquelas coisas que as pessoas estão vivendo e deixam de viver sua própria vida. E a E vida é você falou uma única, coisa, né? você falou uma coisa muito interessante, que eu vou trazer uma outra situação, né? Eu estava numa. Eu não lembro se foi numa aula ou foi numa imersão que eu fui. Eu sei que era alguma dinâmica, eu não lembro agora o que foi exatamente, mas eu lembro da história. A menina estava falando que as pessoas ficam ostentando carrões na internet, que elas têm muito dinheiro, que elas vivem em mansões, e que aquilo é um absurdo, que a pessoa não devia fazer isso, com tanta gente passando necessidade, parará, pará. Aí falou. Aí eu virei para ela e falei assim: você acredita que eu não vejo dessa forma? Aí ela ficou parada olhando para mim. Eu falei: primeiro, que essas coisas nem aparecem para mim na minha rede. Se isso está aparecendo muito para você, é porque você está buscando esse tipo de coisa para olhar. Primeira coisa, né? Segundo, para mim, quando uma pessoa está ali mostrando que ela conquistou uma casa linda, maravilhosa na beira da praia, para mim, o que eu leio disso? Se ela conseguiu e ela saiu do nada, qualquer um de nós pode conseguir também. Só é a gente não desistir. Eu não vejo como ostentação. Eu vejo como uma pessoa mostrando: olha onde eu cheguei, você também pode. Então é a visão que cada um tem. Porque, por exemplo, eu até falei para ela assim: eu sempre vou para a rede social e eu falo das coisas que eu conquistei, das coisas que eu consegui transformar na minha vida. Eu não estou tentando ostentar nada, eu estou tentando mostrar para as pessoas que elas também são capazes. Que todos nós, isso é PNL. Se alguém fez, você também pode. Se eu conseguir, você também pode. Se hoje eu tenho minha profissão, se hoje eu estou numa transição de carreira aos 54 anos, você também pode recomeçar a sua vida. Então é tudo como é o olhar, é como a gente olha, é como nossas crenças. Exatamente aquele negócio, o cara, ele tá rico, ele tá ostentando essa riqueza. Gente, não é assim. É, Mas aqui, sabe aí é o que eu falo da escassez, sabe? mas olha só, que eu acho que é o ponto. Não é todo mundo que vai conseguir, não é por não poder, tá? Que é igual você falou, de fato, todo mundo pode tudo. E as pessoas, na hora que entenderem isso, nós vamos ter um salto aí quântico gigante. Exatamente. Todo mundo pode tudo. Ok, mas aquela pessoa que está morando lá na rua, não sei o que, pode, ela pode mudar a realidade dela. É possível. É lógico que existe um monte de coisas que a gente não vai aprofundar, mas é possível. Enfim. Mas nem tudo é para todos. Eu tinha, às vezes, uns embates com a minha mãe, quando minha mãe era viva, porque minha mãe era da educação e ela era da inclusão. Então, ela falava que tudo era para todos. E eu falava: mãe, nem tudo é para todos. Isso não quer dizer que as pessoas não possam tudo, é diferente. Você pode e deve, se você quiser, mas não é todo mundo que quer, não é Exatamente. todo mundo que. Qualidade. Exato. Então, às vezes a pessoa, olha, eu ouvi isso de uma amiga minha que é advogada. Ela virou e falou assim: eu não quero advocacia de massa, eu não quero muita coisa na minha vida. A vida que eu tenho para mim tá boa. Eu só preciso ganhar um pouco mais para eu poder viajar um pouco mais com a minha família e tá ótimo. Então, quando a gente. Por que eu trouxe essa fala? Porque isso é respeitar o outro, e respeitar o outro no seguinte sentido: não é todo mundo que tem que ter tudo, porque não é todo mundo que quer tudo. E outra Então, coisa, o que é o tudo? exato, o que é o Né? tudo. O que é o tudo Mas, para mim pode não ser para você. exato, E tá tudo então, bem. e é isso. Então, é exatamente isso que você falou. O que as internacionais. E aí eu vou dar um exemplo: viagens internacionais, avião. Cara, eu falo com meu pai assim: eu vou viajar de avião. Ele, pelo amor de Deus, minha filha, eu não entro naquilo ali nem se me pagar. Porque esse bicho pode cair, o avião pode cair. Eu falo: pai, pelo amor de Deus, meu filho. É mais fácil você morrer de acidente de carro que de avião. Não entro naquilo ali. Então você vê que só dele não querer entrar naquilo, não querer
fazendo uma viagem de avião, que é uma coisa simples, hoje é acessível para todos, você já olha e fala assim, ele não quer, ele não vai conseguir ir em outro continente, porque a forma de atravessar é de avião, não, nem de navio o povo atravessa mais, né? É avião, hoje é avião. Então, assim, é o que é importante para o outro. Você pode conquistar tudo que você deseja. E isso não quer dizer que você tem que conquistar tudo que o outro deseja. E aí é que vem a Exatamente. confusão com as coisas que aparecem na internet. Porque às vezes o outro vai mostrar uma foto de uma Ferrari para virar para você e falar: olha, eu tenho uma Ferrari, você pode ter também. E aí você começa a achar que você quer ter aquela Ferrari, mas na verdade você não quer. E aí isso te gera o que? Ansiedade, frustrações, porque na sua consciência, no seu consciente mesmo, você está se forçando a querer aquela Ferrari porque o outro expôs que ele tem uma Ferrari, quando na verdade no seu inconsciente você só quer ficar em paz. Não, eu posso dar um exemplo meu Olha próprio. isso. Os investimentos que eu já fiz em autoconhecimento, eu tive um relacionamento que ele falava assim, Nádia, mas é muito dinheiro que você coloca para ficar estudando. Você podia estar viajando o mundo com esse dinheiro. Eu falei assim, mas eu sou feliz assim. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que faz a gente feliz. Do que faz. E o que me faz feliz não necessariamente vai fazer você É feliz. sobre E tá tudo bem. isso. E E é viva uma. as adversidades, as diferenças, porque você É imagina todo isso. mundo gostasse de azul. Nós fosse Como é que o mundo ia ser tudo sem igual, olha graça? que porre. Ia viver todo mundo. Pode entrar então pro exército se você quer ser igual a todo mundo. Né? Vai ser um militar, que é aquela coisa toda padronizada, ninguém pode fazer uma coisa fora da linha, porque senão você é punido e não sei o quê. Então, assim, a gente tem um mundo, e o mundo, cara, o mundo é bom pra caramba, do jeito que ele é, exatamente porque as pessoas não são iguais. A gente não é igual, mas todos fazemos parte da mesma coisa, todos somos um. Mesmo dentro das desigualdades, todos somos um. Agora, olha só, esse negócio que você falou aí de tipo, você gosta de estudar, você gosta de investir em autoconhecimento, e isso te faz feliz. Então tá, então é sobre o que você fez na sua vida, o que você fez por você, enquanto você teve a oportunidade de viver. Então, eu falo muito isso, eu acho isso muito legal, essa fala que eu vou trazer para você agora. Se você morrer hoje e Deus parar na sua frente, ou Buda, ou o que você acreditar, que não faz diferença para mim na minha fala, o que você acredita, Jesus Cristo, Buda, Deus, o que for, a espiritualidade, a consciência maior, parar na sua frente e falar assim, o que você fez por você nessa vida. Você vai Nossa. poder falar, cara, eu investi no meu autoconhecimento, eu fui feliz, eu evoluí, ok. Aí vai ter gente que vai falar assim, o que eu fiz por mim? A pessoa não vai nem. Primeiro ela vai parar e vai conseguir gaguejar e vai falar, não, eu fiz pelo outro. Eu ajudei minha mãe, eu ajudei meu pai, eu ajudei o papagaio, o periquito. Mas e por você, minha filha? O que você fez? Eu não fiz nada por mim, eu só fiz pelos outros. Beleza, você perdeu a oportunidade que eu te dei de viver a sua própria vida. A vida foi dada a você para você viver. Então isso é sobre você, o que você fez por você. E você só consegue fazer pelo outro quando você faz por você. E aí você consegue Exatamente. transbordar no outro. Eu já ouvi falas assim, a minha missão de vida é é Não é, cuidar. não é. E não adianta, a máscara tem que ser colocada na gente primeiro. É o que eu sempre falo. Isso é amor ou é posse? Porque não adianta. Se você não consegue amar você, você vai ser capaz de amar alguém? E aí olha para Que a maior você prova ver. de amor é o amor que a gente tem que ter pela E gente. aí é exatamente aquela fala nossa lá atrás. Você só pode fazer pelo outro, transbordar no outro e relacionamentos, não importa se é de casal ou não, você só vai poder transbordar no outro aquilo que sobra em você. Então, se você não se cuida, se você não se ama, se você não faz por você, como que você vai poder fazer pelo outro se não está te sobrando, se o seu copo está vazio?
Não tem como a gente doar aquilo que a gente não tem. Não tem. Não tem. E aí a gente vê, aí voltando lá para a primeira pergunta que você me fez, qual é a dor da pessoa? Essa daí é o vazio. Porque é o vazio que leva à escassez, é o vazio que leva a pessoa a não ter dinheiro, da pessoa não ter um relacionamento, de não ter uma casa, de não ter uma família. É o vazio. Porque as pessoas não conhecem elas próprias. As pessoas não se conhecem. Quais são as minhas necessidades? A pessoa não sabe nem o que é necessidade. Que dirá o que é sentimento? Porque não olha para dentro. E está sempre buscando no outro a solução dos problemas dela e, no final, quer culpar o outro também, pelas mazelas da vida dela. É muito interessante isso, que as pessoas falam... Tá, quando eu estou conversando nos meus atendimentos, eu deixo a pessoa falar, né? Fala. Eu falei, tá bom, você já falou do fulano, do Beltrano, do ciclano, e agora vamos falar de você? Agora vamos olhar para dentro de você? O que você pode fazer para mudar tudo isso? Você. Esquece o outro. Né? Para o universo, nós somos únicos. E aí, sistemicamente, nós somos muitos. E a mudança é virar essa chavinha. Não tem jeito. Se não virar a chavinha, não anda. Não vai. E a vida não tem sentido. Aí sim eu posso até falar. Ah, que rico, tem um monte de rico aí com depressão. Sim, porque ele pode ser rico, mas ele é vazio. Mas aí não é sobre ser rico ou ser pobre, né? São pessoas que Exatamente. estão com vazio existencial É o e que vazio. têm problemas de saúde, né? Que é um problema de saúde, a depressão. Então, assim, se você pensar que não é, aí não é sobre dinheiro, né? Não Não é é. sobre, é sobre cada um. Agora, eu prefiro ter depressão em Paris do que ter depressão em Belo Horizonte. Não, Então, assim, e é interessante que entendeu? sempre a culpa é de alguma coisa, né? Agora a culpa é do dinheiro. O É, dinheiro, o porque dinheiro, coitado do dinheiro, né? o que que falta, né? Vamos lá, falta ter as pessoas empatia, você tem que ter uma percepção e você ter autorresponsabilidade. Então, quando você é autorresponsável, 100% responsável na parte que te cabe, a chave muda também, porque aí você para de culpar o outro, pega aquilo que é seu e fala: opa, essa culpa aqui é minha. Então, o que que eu vou fazer para melhorar? E não é culpar, né? Porque senão começa o É chicotinho também. responsabilidade, né? Eu É sempre falo que é responsabilidade. responsabilidade, exato. Então, você é 100% autorresponsável da parte que lhe cabe. Da parte que cabe o outro, você entrega para ele. A responsabilidade é dele. Mas na que te cabe, não, o outro não é 100% responsável, você que é. E as pessoas não querem assumir a autorresponsabilidade das coisas, elas querem simplesmente pegar e transferir para o outro, porque é mais fácil, né? É mais cômodo. E eu sempre falo uma coisa que é um jargão que eu uso. Se doeu, pega que é teu. Então, o que acontece? Se o que o outro está fazendo, o comportamento do outro está te incomodando, você está espelhando. Eu sempre falo para as meninas que eu atendo mais mulheres, né? No tarô também eu atendo bem menos homens, as mulheres buscam mais. E é interessante que eu falo exatamente isso. Se está doendo, é porque você tem alguma coisa para olhar. Porque quando não te preocupa mais, quando aquilo não te afeta. E é impressionante. Já vi, isso aconteceu muito comigo. Situações que eu vivenciava que eu ficava com muita raiva. E que hoje em dia eu olho e não sinto nada. Porque eu consegui curar aquela dor. Eu consegui olhar que aquilo ali não me pertence mais. Não me cabe mais. E a gente vai. É dessa maneira que a gente vai ressignificando, vai eliminando e as coisas vão ficando mais leves na vida. As coisas vão ficando mais leves. Ó, a gente vai fazer meia hora de live, né? Já tem uma hora. É verdade. A gente fala pra caramba. E olha que eu falei pouco hoje, hein? Fiquei bem contida. Mas então vamos finalizando e conta aí o dia, o horário, como é que vai ser Então, a imersão a imersão vai e ser dias 16 e 17 de novembro, das 9 da manhã às 7 da noite, né? E nós vamos trabalhar, vai ser muita prática, vai ser muita dinâmica.
teoria, assim, só no início, que eu vou explicar algumas coisas, né? Como é que vai ser a condução. E depois é só dinâmica e constelação, e dinâmica e constelação. Então vai ser muito, 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 muito. Assim, só não sai Boa. dali com a chavinha virada quem não tiver aberto para isso. Eu acho que, assim, eu acredito que o meu processo começou com o meu processo de autoconhecimento, que eu nunca gostei de terapia, na verdade, mas o meu processo do autoconhecimento, ele começou com o direito sistêmico, olha isso. Então, o direito sistêmico foi me trazendo tudo que eu fiz até agora, até aqui. Então, assim, mesmo que seja por curiosidade, e por que eu falei disso? Exatamente por isso. Mesmo que você só tem uma curiosidade de saber, o que é isso aí? O que ela tá falando? Como é que vai ser isso? Vai, porque mesmo na curiosidade, você vai ter algo que você não, é impossível você sair do mesmo jeito que você entrou. É impossível. Então, mesmo que seja assim, eu não quero mexer com isso agora, mas me despertou alguma coisa dentro de você e te deu aquele sentimentozinho de saber o que é que a gente está falando, o que a Nádia tem para oferecer. Vai, pessoal, vai, porque algo em você vai mudar. É como se fosse um chamado, né? A partir do momento que dá aquela pulguinha assim atrás da orelha, aquele negocinho, você fala assim, poxa, você está sendo chamado para olhar para você, para olhar para a sua vida. Então só vai. Vai depois, se quiser vir aqui falar que foi ruim, não tem problema, a gente até escuta. Mas eu acho pouco provável de você conseguir fazer isso. Não, a pessoa pode falar, doeu pra caramba. Vai ruim, ela não vai falar que foi. Porque Eu não não tem gostei, não, jeito que de ser doeu muito. ruim. Eu tive que olhar para umas coisas que eu não estava muito afim de olhar. É verdade. Mas é E bom. sempre, É eu ruim, mas é sempre bom. falo que aparece o que tem que aparecer, que a pessoa está pronta Não, para e entrar. o campo é muito respeitoso, né? Ele é muito sutil, ele é muito delicado. Então ele nunca vai trazer para você algo que você não dá conta. Por isso que tem aí Ai, outra crença popular e ditado popular, né? Que fala, como é que eles falavam antigamente, gente? Não sei se você vai lembrar. Deus só dá a Eles, cruz que você consegue carregar. isso, é isso aí. Você Viu? só tem aqui. Tô lendo É seus isso aí. É pensamentos. isso aí, exatamente isso. Então, é sobre isso. Não vai aparecer nada para você que você não dê conta de olhar. Não vai ter cruz nenhuma que você não dê conta de carregar. Então, só vai. Exatamente. Vai curar a sua dor, vai Vai, ressignificar uma vai crença tirar e uma bagagem, uma coisa ruim para poder colocar uma coisa boa, né, no lugar. boa. É o É que eu sobre sempre isso. falo, a gente nasceu pelado e a gente vai morrer e provavelmente vai voltar para o outro lado pelado. E a única coisa que a gente vai poder carregar é o que está dentro da gente. O que está fora vai ficar aqui para É isso mesmo. outros usarem. Então, use e abuse dos recursos que você tem para você aumentar sua bagagem interior, porque é só isso que você vai levar para o outro lado. É isso mesmo. Foi top. Muito boa, Nádia. Muito Muito obrigada. obrigada novamente. Obrigada pelo Maravilhoso. convite e tamo junto. Até a Vai lá próxima. e Tá depois você vai chegando. vir aqui contar como é que foi pra gente. Pode deixar. Olha, muito Um obrigada. beijão Obrigada pra você. às pessoas. Compartilhem a live, vou deixar gravada. Vou subir ela também para o YouTube. Compartilhe com pessoas que vocês acreditam que possa ser tocada pela live e que esteja precisando entrar nessa vibe das imersões para se curar. Porque é olhando para dentro e parando de buscar fora que a gente cresce como ser humano, para nós mesmos e para as outras pessoas. Porque quando a gente muda o nosso interno, nós temos uma capacidade de mudar o que está em volta da gente. E é impressionante como a gente muda mesmo. O que está tudo em volta. É impressionante. É isso mesmo. Muda que tudo muda. Muito obrigada, Raquel. Vai ficar gravada, galera. Quem entrou agora, vai ficar gravado. Compartilhem a live, tá bom? E quem se interessar em participar da imersão, o link está na minha bio. Qualquer coisa também, só é me mandar mensagem no direct, que eu tenho o maior prazer de tirar a dúvida de todos vocês. Ó, um grande beijo, Raquel, Beijo, e até a próxima. obrigada. Até a Tchau, próxima. gente. Boa noite.